CDs. Bom, certamente você já deve ter ouvido falar sobre ela. Uma tecnologia simples que com o passar dos anos evoluiu bastante, pra hoje em dia todo mundo sentir nostalgia por ela. Pois é, esse negócio é velho. Mas falando um pouco sobre o dito cujo, foi uma maneira bastante curiosa de armazenamento. Muitas empresas começaram a usar isso na época de muitas maneiras, sendo uma delas, videogame. Seja para ser um relançamento, pode melhorar de alguma franquia, sei lá, né? Ou nesse caso, um título novo. E nessa brincadeira, o jogo surgiu para ser uma desgraça nessa fanbase. E o motivo de todo mundo sair no tapa. Mas você se pergunta, que título é esse, Skyler? Você não presta atenção no título, né? Lançado em 93, sendo uma sequência direta de Sonic 1, Sonic CD era lançado para o Sega CD e, posteriormente, PC, sendo este o terceiro título já lançado. Peraí, isso tá certo? Vale lembrar que antes do estreamento de Sonic CD, Sonic 2 já havia sido lançado, fazendo com que Sonic CD fosse o terceiro título da franquia, antes do próprio Sonic 3. Vai entender. Esse é um que, como já citado, gera bastante repercussão em toda a internet. Uns amam e outros não são muito chegados. Sendo um ponto bem fora da caixinha, se a gente for parar pra pensar. Nesse vídeo você verá uma resenha esquisita sobre esse jogo, mais uma, seja pra você gostar e, sei lá, ir atrás, ou odiar ainda mais dependendo do seu ponto de vista. Nesse vídeo eu zerei o jogo umas 3 vezes. Uma no emulador, outra no outro emulador também, que eu vou explicar durante o vídeo. E a outra numa versão totalmente oficial, porque vamos dizer que uma certa empresa tirou da Play Store. Então, pois é. É isso, vamos logo. O jogo começa iniciando o aparelho de CD, ou mostrando o logo da série dependendo de qual versão do jogo você está. Se você esperar um pouco, uma cena em anime do Sonic começará a ser mostrada. E, assim, eu vou logo tirando do caminho, mas eu amo muito essas cenas. Fica aí pra ver. Legal, né? Mas dependendo da sua versão do jogo, você pode escutar isso. Ou isso. Eu explico depois durante o vídeo. Também, se você, dependendo da sua versão, você pode receber essa cutscene em anime rodando a 60 FPS ou receber essa linda animação tudo pixelada no Sega CD. E pergunta se dá pra ver Yu Yu Hakusho aqui. Iniciando a nossa aventura de verdade, você nota certas coisas. E lá vem a explicação. Nas aventuras anteriores, o Sonic tinha uma movimentação bem diferente em cada jogo. No Sonic 1, sua movimentação focava em estilo plataforma, onde o jogador vai aprendendo como o jogo funciona e avançando, requerendo que sua atenção fosse maior para os desafios do level design. Em Sonic 2, a filosofia é bem mais livre, onde o foco das fases serem mais abertas e menos plataforma, dava ao jogador a leveza de passar as fases sem a atenção dobrada que existia no game anterior. Aqui no CD é meio mundo? Sua velocidade é um pouco mais alta, porém calibrada, visto que sua movimentação se modificou para atender a nova proposta. O jogo tem um zoom preset bem curioso, sendo estes Spin Dash e Super Pilot. O Spin Dash é diferente da sua versão de Sonic 2, que você não calibra sua velocidade, você executa o comando e ele ficará parado até pressionar o próximo botão. O Pilot funciona como um Spin Dash sem proteção, apenas um impulso de velocidade que serve para cumprir seu papel originalmente sobre as fases. Olha, eu vou ser bem sincero, não achei muito interessante esse moveset não, viu? O Spin Dash é meio... bem básico. Ainda bem que foi consertado na versão do Sonic Origins. E o Super Pilot é bem ocasional. Eu acho que você usa mais só em certas fases. Eu acho. As fases desse jogo são bem variadas, sendo até bastante inspiradas em Sonic 1 se pá. Temos Promise Panic, Collision Chaos, Sidal Panthers, Quad Squadrons, Warwick Worldprint, Stardust Speeder e Metallic Madness. Algumas são até meio curiosas, como a Stardust Steel, que claramente se parece Starlight. Será que eu estou ficando maluco? De todo modo, creio que já preparei o campo para o que eu irei falar agora. Mas o que seria, Skyler? Bom, que bom que perguntou, né?
longo das fases você encontrará placas indicando Past e Future. Encostando nelas e mantendo uma velocidade razoável, você poderá viajar para uma das duas linhas. Caso vá para o passado, você encontrará um lugar mais tranquilo, sem interferência humana. Mas se for para o futuro, verá um futuro ruim decidido pelo Eggman, e nessa parte tem a grande chave desse jogo. Ao decorrer do passado, perceberá certas máquinas geradoras de inimigos, e quando destruídas, bom, futuro salvo. Caso contrário, você já sabe. Há também hologramas do Metal Sonic durante as fases, mas se você esquecer ou ignorar, não vai mudar em nada na sua progressão. A menos que você goste de fanservice, né? Também vai citar como o game brinca com seu próprio level design. O fato dele sempre incentivar a exploração dá ao jogador a liberdade do mesmo criar sua própria rota para otimizar o run, ou até mesmo poder usar os estágios especiais, já que automatiza a rota por si só. Todas as fases do Sonic CD têm mais de um meio para passar delas, e sua física é o que ajuda nisso, graças ao que eu disse, criar sua própria rota. Até aquelas que são mais fechadas têm o seu jeito para otimizar ela da forma como o jogador domina mesmo. Isso dá um fator maior às fases, dando importância para com elas na exploração, e dando mais fator replay, certo? Então, nem todas as ideias que o CD apresenta na mesa de fato são bem executadas. É o velho ditado do pôr no papel, mas a prática é outra coisa, e nessa ideia que podemos finalmente entrar na segunda linha de pensamento do vídeo. O CD tem diversas coisas que chamam sua atenção, e suas ideias, como citei mais cedo, são uma delas. Elas têm um conceito excelente, já que explora a parte de velocidade do Sonic, e dando importância maior para com aqueles que querem mais velocidade. Mas isso em alguns momentos parece mais um tiro no pé do que um avanço. Muitas das vezes que o jogador vai nesses lugares, ele tem duas coisas para fazer: procurar a placa e encontrar o lugar perfeito para viajar para o passado. Sim, não é apenas encontrar a placa e acabou, é encontrar a placa e um local para viajar. Além de roteirizar sua rota de como fazer as coisas, que teoricamente já contradiz a própria ideia, você tem grande chance de se perder e não saber o que fazer. Aliás, é até raro em certos momentos encontrar uma placa de passado. Então quando for encontrar, significa que você tinha que encontrar o local perfeito para viagem. Se não... Isso também nos leva a outro problema, o level design confuso. Ao mesmo tempo que a liberdade das fases de darem ao jogador seu meio de otimizar elas, do mesmo modo, elas podem se tornar o terror e confundir o guri na hora de jogar. Tem vezes que o lugar pode ser tão confuso e sem uma indicação para onde ir, que até o objetivo de deter o gerador de Badgings pode não ser encontrado pelo jogador caso ele vá nessa rota. O Workbench é a fase mais confusa desse jogo. A fase aberta com potencial de rota fácil, mas cheia de problemas com sua gimmick de trampolim, armadilhas irritantes e muita frustração desnecessária de inimigos ou rotas onde você nem sequer pensa em como passar disso. E a sua redenção é que ela se torna muito fácil depois da primeira vez jogada. Mas Sky, você mesmo disse que existe os Special Stages para otimizar a rota, por que está reclamando disso? Os Special Stages são mais uma rota de fazer um final bom do jogo, meu amigo. Mas tem um problema. Eles são horríveis. Além do Sonic parecer um sabão ambulante nessas partes, esses UFOs fazem um desvio tão desgraçado que quando você chega perto deles, simplesmente vão embora. Além disso, a profundidade de como você chega neles é péssima. Quando pensa que vai consegui-lo, o negócio tá longe ou perto pra caramba que te faz errar a mira pra acertá-los. Apesar de ter citado isso e não concordar nem um pouco, é na opinião geral que essa é a melhor forma de aproveitar o jogo e fazer o final verdadeiro, pois depois de ter coletado todos os Time Stones, você tem o jogo inteiro sem nenhuma interferência com o level design bagunçado desse game. E aviso, se jogar na versão do console, boa sorte lidando com esse FPS tenebroso, tá? Eu sinceramente prefiro lidar com essa bagunça explorando as fases. Nunca consegui pegar as Time Stones e acho bem mais fácil explorar o cenário. Mas caso prefira os Special Stages, recomendo ir na KNTV para tentar enfrentar isso, ou no canal do Tio Gordo. E lembrando uma coisa, mudar o futuro não traz nenhuma alteração na gameplay. Apenas algumas seções de plataformas são diferentes. Mudá-lo é apenas cosmético, tanto na fase quanto no final verdadeiro, mudando a cena dos créditos. Bora reclamar mais um pouco. E os chefes desse jogo? Eles apenas existem. E eu ainda assim morri no último chefe. Odeio videogames. Pra adicionar um pouquinho de sal na ferida e também pra ter mais minutos de vídeo, li em certos cantos da internet sobre alguns jogadores reclamarem das fases serem bastante poluídas. Eu pessoalmente não tive problema nenhum com isso, mas reconheço que caso você não seja muito bom de vista, eu recomendo ficar longe dos Special Stages. Infelizmente, mesmo sendo tolerável depois da primeira vez jogando, pode ser uma experiência complicada, até pra quem gosta do jogo e já zerou várias vezes. É aquele bagulho, a hora vai te trazer pedra no rim, então... para de beber essa Coca-Cola e vai beber água, cara. Você assistindo esse vídeo deve estar me achando meio esquisito, pois, sei lá, deve achar que eu detesto esse jogo. Mas na verdade, não. Ele tem um conceito bacana e quando você aprende a jogar, ele se torna bem legalzinho. Além do mais, seus gráficos e trilha sonora são bastante dançantes.
Ou calma, se for a versão estadunidense. Ah, tem isso. As músicas desse jogo têm uma diferença grande dependendo da versão do jogo. Pelo que eu pesquisei, isso deu, pois eles precisavam passar uma vibe mais autêntica ao que estava na música americana. E também ouvi dizer que as músicas do Japão já tinham passado a moda desse estilo musical. Tanto que o jogo foi adiado por causa disso. Mas no final, se você tiver a versão da Steam do Origins, pode mudar tranquilamente a trilha para o seu gosto. Ah, é, tem isso também. As versões desse jogo são até que bem variadas. Tem uma versão para o Windows 95, tem a do Games Collection, que usa a versão de PC como base, a do Origins com cutscenes adicionais, Steam, e a do celular, que infelizmente não é mais possível encontrá-las, tanto por causa do Origins quanto pelo fato do Sega Forever ter ido de base. E no final, nem pra ter Phantasy Star no celular. Parabéns, Sega. Além da trilha sonora das duas versões, o Origins também conseguiu a versão cantada da versão japonesa da abertura, visto que no Android da Steam ela não existia. Bom trabalho, Sega. Sonic CD é um título único na franquia. Ele expande o que já foi apresentado e mostra mais uma visão sobre o que o time pensava do jogo. Ele não é o melhor título da série, bem longe, mas é bem interessante. Certamente um título que influencia até hoje na série Sonic como um todo. E isso é único para esse jogo e para a franquia num todo. E seu carisma é tão grande que muitos hoje têm como seu preferido. E isso é algo que é impensável, mas isso é incrível. E se pararmos para pensar, é graças a esse jogo que também temos um game um tanto famoso dentro da comunidade. E eu creio que esse jogo bebe muito da fonte do Sonic CD. Um dia a gente analisa esse game.
E muito obrigado por você que ficou até o final. Sério, de verdade. Eu sei que esse vídeo já deve ter ficado bem chato e bem amador, mas é uma coisa que eu queria muito fazer e pra ver se dava certo, né? Afinal, eu sempre queria tentar esse negócio de YouTube, mesmo que seja só por hobby. E desculpa por demorar tanto pra lançar vídeo novo, é que... deu uma preguiçada lá e eu também tava sem ideia do que colocar na edição. Mas, enfim, agora saiu e eu espero que na próxima não demore tanto. Eu vou tentar dar o meu melhor nessa situação. De todo modo, muito obrigado por você que ficou até aqui e viu esse vídeo. De verdade, eu agradeço muito. E, cara, se não te caiu o dedo, deixa o like e se inscreve. Talvez tenha mais conteúdo interessante por aqui, como este daqui. Então é isso. Até a próxima, gente. Muito obrigado e falou! E obrigado pelas visualizações do último vídeo. Valeu por tudo!